Olá pessoal, bem, vamos dar prosseguimento aos nossos vídeos que tratam do assunto principal desse capítulo, que é o pensamento recursivo. Bem, nós já vimos nesse capítulo as relações de recorrência, vimos também as soluções em forma fechada. Tanto a relação de recorrência como as soluções em forma fechada apresentam objetos matemáticos na perspectiva das funções, certo? Então, as funções foi o assunto que a gente viu no capítulo passado, né, que é o pensamento relacional, e agora a gente vai trabalhar com um outro objeto, aliás, vou chamar de objeto mesmo, é um outro objeto que são as chamadas definições recursivas, né? Bom, definição a gente já viu desde dos primeiros vídeos desse curso, a gente já trabalhava com definições. Qual é a diferença que as definições que a gente conhecia, né, que a gente trabalhou desde o início da disciplina de matemática discreta, para as definições que a gente vai trabalhar agora na perspectiva de definições recursivas? É muito simples. As definições que a gente viu anteriormente, elas não utilizavam a recursividade na sua construção. As definições que nós vamos ver, por serem definições recursivas, elas terão um caso base e uma parte básica, né, que nós vamos dizer que é a parte da descrição, da definição, que descreve o objeto na sua forma mais simples, e vamos ter uma parte recursiva, que é a definição dos objetos mais complexos, porém a partir de objetos mais simples. Beleza? Então, o que a gente vai ver aqui é essencialmente isso. Eu vou pegar aqui do livro texto da nossa disciplina um pequeno trecho que eu acredito que vale a pena eu ler para você, porque aí fica melhor explicada ainda a ideia que eu estou querendo que você compreenda nesse vídeo sobre definições recursivas. Então, bem no início dessa sessão, o nosso autor coloca o seguinte: a definição de uma relação de recorrência é autorreferente. Enunciamos uma regra para calcular os valores de uma função em termos dela mesma. Então, isso está se referindo às nossas relações de recorrência, que foi o primeiro assunto estudado nesse capítulo, né? Relações de recorrência têm duas partes: um caso básico, que descreve o caso mais simples, e um caso recursivo, que descreve a função em termos de uma versão mais simples dela mesma. Essa é a essência do pensamento recursivo. Bom, apenas para reforçar o que eu acabei de falar para vocês, beleza? Então, nós vamos ver, assim como a gente tem trabalhado nos capítulos anteriores, nas sessões anteriores, alguns exemplos, e em cima desses exemplos nós iremos fazer algumas discussões. Lembrando sempre que este vídeo e os demais vídeos que compõem essa série, eles são voltados especialmente para os meus alunos do curso de Ciência da Computação, que estão matriculados na disciplina Matemática Discreta. Estes vídeos, eles fazem parte do momento de pré-aula, da metodologia que eu estou adotando com eles, mas, como eu sempre costumo dizer, nada impede que você, que não é meu aluno do curso de Ciência da Computação, acompanhe esses vídeos. Caso você seja alguém interessado, alguém curioso em aprender matemática discreta, aprender um pouco mais sobre matemática discreta, pode continuar acompanhando os vídeos e se for do seu interesse, entrar em contato comigo pelo meu e-mail institucional, hudson_costa@uvanet.br, para que você possa ter mais informações ou adquirir outros materiais, né, ou querer participar dos momentos síncronos que eu faço com os meus alunos. Tudo bem, é só entrar em contato, beleza? Bom, vamos aqui para o nosso slide, para a gente já poder ver o que... Opa, pronto, apareceu o slide. Bem, aqui nós temos um exemplo, mas eu quero ir... Na verdade, houve um pequeno errinho aqui, eu quero ir para esse slide aqui. Pronto, desculpa. Bem, nesse slide nós temos uma definição, que eu já acabei de falar para vocês, mas eu queria só mesmo que você desse uma lida aí rapidinha, né, para a gente poder avançar um pouquinho, tá bom? Então, dada a nossa definição mais formal, né, acredito eu que você já não tem mais tanta dificuldade para compreender os exemplos que nós vamos trabalhar.
Beleza? Bom, nosso primeiro exemplo, cadê minha canetinha? Pronto, achei. Bom, nosso primeiro exemplo, ele está tratando, né, é um exemplo que já é conhecido, já é seu conhecido, que é aquele exemplo dos números hexagonais. Aqui eu tenho a relação de recorrência, que a gente trabalhou em vídeo anterior. Essa mesma relação de recorrência, nós já desenvolvemos uma solução em forma fechada para ela. E agora o que eu estou mostrando para você aqui é nada mais nada menos do que a definição recursiva para essa relação de recorrência. Então, o que é que eu posso comentar com você? Que o que a gente aprendeu, o que você aprendeu lá no início, né, desse capítulo, que foram as relações de recorrência, você vai continuar utilizando, né, para construir suas definições recursivas, beleza? Então, você pode utilizar uma definição recursiva para construir aliás, você pode utilizar uma relação de recorrência, desculpa. Então, você pode utilizar uma relação de recorrência para construir uma definição recursiva. Era isso que eu queria dizer, tá bom? Desculpe aí, tá certo? Mas às vezes a gente acaba se atrapalhando um pouquinho com esses conceitos. Mas é natural do professor, é natural do ser humano. E assim o aluno fica mais esperto também para se ligar nessas coisas. Bem, gente, então, o meu caso base aqui é o fato de eu dizer que quando n for igual a 1, né, o valor que a função h vai retornar vai ser 1. E o meu caso recursivo, ele diz que para qualquer n maior do que n, hn vai ser essa função aqui. E observem que há uma chamada recursiva na própria função, coisa que você já tinha observado aqui na relação de recorrência. Bem, dito isso, vamos passar aqui para um outro exemplo, só que esse exemplo já não é mais baseado numa relação de recorrência. Este exemplo já é falando de um objeto matemático, né, um objeto que nós vamos definir ele recursivamente. É interessante esse exemplo para que você possa perceber que você pode utilizar definições recursivas não somente para trabalhar de relação de recorrência, não somente trabalhar a respeito de objetos matemáticos, mas eu estou definindo aqui um objeto que é muito comum dentro do campo da computação, que são as cadeias, né? Uma cadeia de caracteres, um string, por exemplo. Aqui, tranquilamente, eu posso olhar para essa definição recursiva e enxergar aí a definição de uma string, que é um tipo de dado muito comum, talvez em todas as linguagens de programação existe o tipo de dado string, beleza? Bom, mas como é que ele está definido aqui? Vamos lá. Dado uma lista de símbolos, A1, A2 até a M, uma cadeia desses símbolos, então nós chamamos isso de cadeia, né? É B1, uma cadeia vazia, denotada por lambda, B2, qualquer símbolo AI, ou, né, aqui a parte recursiva, XY, a concatenação de XY, que são cadeias. Então, veja, meu caro aluno, que nessa definição recursiva, eu tenho não somente um caso base, mas eu tenho dois casos base, certo? Então, é possível ter mais de um caso base? Eis o exemplo, tá bom? É bom a gente observar isso daí, para que você, quando for criar suas definições recursivas, você não fique assim com receio de ter que utilizar mais de um caso base, tá certo? Então, ficamos aqui vendo esse exemplo. Bom, eu quero agora passar para a nossa lousa digital e nela a gente vai trabalhar um exemplo de uma definição recursiva que utiliza, né, essa definição recursiva foi criada, inspirada nessa definição que a gente acabou de ver aqui, a definição de cadeia, ok? Gente, estamos aqui com a nossa lousa virtual, né, e eu trago para vocês aqui alguns símbolos, exemplo de cadeia de símbolos, né? Bem, que cadeia é essa que eu quero trabalhar com vocês? É uma cadeia que é conhecida como palíndromo, certo? O que vem a ser um palíndromo? Um palíndromo, desculpa, é uma cadeia de símbolos que tanto eu leio da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, eu tenho o mesmo símbolo. Como vocês estão vendo aqui, a palavra ovo, certo? A palavra ovo, tanto faz eu ler de um lado no sentido como o outro, eu vou ter a mesma palavra.
Bem, como é que eu defino recursivamente um palíndromo? Então, B1, né, o caso base 1 diz que lambda é um palíndromo, beleza? O caso base 2 diz que qualquer símbolo A é um palíndromo, certo? Então, o símbolo isoladamente, ele é um palíndromo. Se x e y são palíndromos, então essa concatenação aqui, ó, observem essa concatenaçãozinha, y, x e y. Lembre-se que, de acordo com a definição que nós colocamos aqui, x e y, né, esses dois símbolos são palíndromos também. Então, essa concatenação também é um palíndromo. Tá ok? Então, turma, aqui nós temos, então, você vê aí, caro aluno, que com essa definição recursiva, eu posso, a partir dela, construir um palíndromo, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco, tá bom? Então, eu posso utilizar uma definição recursiva para construir determinados objetos. Eu posso, a partir de um objeto já construído, definir, né, criar uma definição recursiva para o mesmo. Tá bom? Então, vocês vão ver aí também em outro exemplo, você vai ver em outro exemplo, que eu vou pegar um determinado objeto, né, que você já conhece a definição dele dada anteriormente, mas eu vou apresentar uma outra definição, porém a partir da perspectiva recursiva. Tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui para esse exemplo que vai mostrar como é que você pode, através daquela definição recursiva que eu acabei de mostrar para você, construir um palíndromo, tá bom? Bom, essa definição recursiva que eu apresentei, acredito eu que ela poderia ou poderá, não sei, se você já fez a disciplina de laboratório de programação, no caso você ser meu aluno, eu acredito que você está fazendo laboratório de programação agora nesse segundo semestre. Bem, se por acaso você se deparar com um problema que é muito clássico nas disciplinas de programação, seja lógica de programação ou laboratório, escrever um algoritmo para, dado uma determinada string, o algoritmo verificar se ele é palíndromo ou não. Então, essa definição recursiva vai te ajudar bastante nesse desafio. Garanto a você, eu quando fui estudante de ciência da computação e me deparei com esse problema, tive uma certa dificuldade. Porém, quando eu comecei a estudar matemática discreta para ministrar essa disciplina e me deparei com esse tópico, definições recursivas, e vi essa definição recursiva de palíndromo, na mesma hora eu pensei assim, poxa vida, se eu soubesse disso daí na minha época de estudante daqui da computação, eu teria tido muito menos problema, muito menos dificuldade para resolver certos problemas do que eu tive naquela época. Por isso, espero que isso sirva de motivação para você aprender, né, se dedicar ao estudo da matemática discreta. Mas vamos voltar aqui para a nossa lousa digital, porque o tempo está avançando e eu espero que esse vídeo não fique muito longo. Bom, gente, então o que nós temos aqui? Observem bem. Nós temos uma sequência de passos em que, no final, nós vamos ter uma palavra. No caso aqui, a palavra anilina. Vocês estão vendo aqui. Beleza? Então, pelo caso base B2, eu coloco aqui a letra L. Né? O que é que o caso base B2 dizia? Que qualquer A, né, qualquer símbolo A, é um palíndromo. Certo? Então, aqui é um palíndromo, tá aceito. Continuando ainda pelo B2, eu posso dizer que o símbolo I também é um palíndromo, certo? Então, ele também é um palíndromo. Então, o que é que nós podemos compreender aqui? Que o X receberia L e Y receberia I, certo? De acordo com aquela nossa definição, e aqui eu já estou fazendo uma perspectiva de como você poder utilizar isso aqui dentro de um algoritmo, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Pela definição recursiva, pelo R, I ali é um palíndromo. Lembre-se que na parte recursiva da minha definição, eu dizia o seguinte, que x, y é um palíndromo. Beleza? Então, é justamente isso que eu estou colocando aqui. Certo? Continuemos. Ora, por B2, N é um palíndromo. E aí eu pego novamente a parte recursiva, né? E digo que
NILI, né, que eu já tinha colocado aqui no 3, também é um palíndromo. E assim eu vou construindo até chegar aqui na linha 7, né, a palavra anilina. Então, anilina, se você ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, você terá a mesma string e a mesma palavra, tá bom? Então, esse exemplo eu acho que é muito esclarecedor para você e muito você aprendeu através desse exemplo, principalmente porque eu fiz um link com a questão dos algoritmos, com a questão de laboratório de programação, tá bom? Pessoal, mais um exemplo utilizando cadeias, mais um exemplo de definição recursiva utilizando cadeias. Certo? Deixa eu me ajeitar aqui melhor, tá bom? Então vejam bem, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver uma definição recursiva de uma cadeia inversa, né? Cadeia inversa é o quê? É aquela cadeia em que você pega o último elemento, coloca lá no início e vai invertendo a cadeia até que você tenha a string totalmente modificada. Beleza? Opa! Deixa eu voltar para cá um momentinho. Deu um tilt aqui na minha tela. Pronto, voltou ao normal. Então, meus caros, então nós temos aqui uma determinada cadeia S, né? Estou definindo aqui. Se S é uma cadeia, defina sua inversa SR. Bom, a definição dessa cadeia ela vai proceder da seguinte maneira. Veja bem, nós temos aqui a cadeia inversa definida dessa maneira, né? SR. O meu caso base é lambda R, ou seja, a cadeia vazia, né? Lembre-se que essa letrinha grega aqui, lambda, nós estamos simbolizando as cadeias vazias. Então, uma cadeia vazia ela é inversa, tá bom? Bom, o meu caso recursivo ele é bem mais extenso, né? A minha definição da parte recursiva é bem mais extensa do que a anterior. Vamos lá? Então, como a gente estava colocando aqui, se S tem um ou mais símbolos, né? Se S tem um ou mais símbolos, escreva S igual a RA, certo? Em que o A é um símbolo e R é uma cadeia. Olha, aqui é que está o pulo do gato. Bom, então, SR, né, S elevado a R, que seria simbolizando a cadeia inversa, vai ser igual a RA, né, certo? Inversa, que vai ser igual a R. Ou seja, eu pego esse último elemento, esse último símbolo, levo para a primeira posição da minha cadeia e aí depois eu sigo invertendo. Porque veja bem, ó, preste bem atenção, meu caro aluno. Ele está dizendo que a minha cadeia tem mais de um símbolo, sendo que A é um símbolo, certo? E R é uma cadeia. Então, quando eu pego esse símbolo A e levo para o início da cadeia R, eu vou ter isso daqui, certo? Então, no caso aqui seria a minha primeira configuração, né? A minha cadeia R e o meu último símbolo A. Então, eu pego esse último símbolo e levo para lá. A partir desse momento, o que é que vai acontecer? Nessa cadeia R, ele vai ter um último símbolo também. E esse último símbolo deverá ser levado para onde? Para o início da nova cadeia. Isso daqui, ó, a R acaba se tornando a nova cadeia, correto? Então, aí ele vai fazendo isso até o quê? Até chegar ao meu caso base, que seria o símbolo vazio. Bom, nós vamos ver aqui um exemplo que vai deixar você bem mais por dentro do que eu estou querendo falar. Então, eu tenho aqui a palavra EMA, né? Eu vou aplicar a definição recursiva da cadeia inversa na palavra EMA e ao longo dessas transformações aqui, você vai ver, né, que aqui eu tenho inicialmente aqui eu tenho RA, né, de acordo com a nossa definição, certo? Então, isso daqui seria o nosso RA, ou seja, EM seria o R, o A seria o próprio A. Quando eu aplico a regra recursiva, o que acontece? O A que estava aqui foi mandado para onde?
para o início da minha cadeia. Nesse caso aqui, o que é que acontece? Essa cadeia aqui, agora eu tenho como o M seria o meu A, né, aqui da definição que a gente viu lá em cima, e esse M vai ser colocado aonde? Vai ser colocado logo à frente da minha cadeia, né? No caso aqui o E. E assim a gente vai evoluindo, né? Vai avançando, até que eu chego no momento, ó, que eu tenho o símbolo E e a cadeia vazia, certo? A cadeia vazia, ela será colocada no final da nossa cadeia, né? E ela logo em seguida é eliminada, certo? Então, veja que essa questão aqui da cadeia vazia, ela foi um pouco trabalhosa. Portanto, nós precisamos de quê? De um teoremazinho, que é esse teorema que nós temos aqui, né? Tem até a demonstração. Opa! Então, aqui eu tenho um teorema que diz que se A é um símbolo, então o símbolo sozinho, né? A cadeia inversa desse símbolo sozinho é o próprio A. A demonstração aqui, né? Nós utilizamos, né? A demonstração é bem simples. Eu tenho aqui todo o processo e observa novamente nós estamos aqui trabalhando com a cadeia vazia, que é o lambda. Então nós chegamos até esse ponto, né? Demonstramos e, né, para indicar que nós terminamos aqui a nossa demonstração, nosso famoso CQD, que é o como queríamos demonstrar. Beleza? Bom, esse exemplo aqui foi um exemplo muito fácil e eu acredito que com esse você compreendeu com perfeição, né, essa ideia de definição recursiva aplicada a cadeias de caracteres. Beleza? Bom, pessoal, vimos aí esses exemplos bastante práticos, bastante simples também. E agora eu queria trabalhar um exemplo com você, onde nós estaremos construindo não uma sequência de caracteres, não um objeto matemático, mas sim um objeto geométrico. Para você ver que as definições recursivas elas podem ser aplicadas nas mais variadas atividades, inclusive a construção de objetos. Beleza? Vamos passar aqui para o nosso slide, que aí fica mais fácil você entender. Bom, então aqui eu tenho a definição do chamado mapa de linhas, né? Então o que é um mapa de linhas? Na verdade é nada mais nada menos do que um retângulo, né, com várias linhas que eu traço aqui aleatoriamente, e cada linha dessa representa uma região, então como se daqui fosse um mapa, né? Então, que é o meu caso base? É um retângulo em branco, né? Então, um retângulo em branco é um mapa de linhas, e o meu caso recursivo diz o seguinte: um mapa de linhas com uma linha reta desenhada cruzando de um lado ao outro é um novo mapa, beleza? Bom, então o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui para a nossa lousa digital para a gente poder construir um mapa de linhas utilizando somente essa definição recursiva. Bom, pessoal, então, de acordo com a nossa definição recursiva, certo? De acordo com a nossa definição recursiva, o nosso caso base, ele diz que um retângulo em branco, né? Um retângulo em branco é um mapa de linhas. Está aqui mal desenhado, mas você está entendendo. Bem, esse é o que dizia o caso base. O caso recursivo dizia que qualquer linha reta que eu desenhasse ligando um extremo ao outro desse retângulo formaria um novo mapa. Então aqui eu tenho um mapa, né? Eu vou chamar aqui de mapa caso base, o mapa 1. Ora, se eu pegar uma linha e fizer isso aqui, eu tenho um novo mapa que seria o map 2. E assim sucessivamente, ó. Eu tenho que as minhas linhas têm que ligar, né, um extremo ao outro do mapa. Beleza? Então aqui nós vamos aos poucos traçando esse mapa. Pronto, então isso daí é uma definiçãozinha bem simples para você entender que eu posso utilizar definições recursivas, inclusive para construir objetos de forma recursiva. Eu já apresentei para você conceitos, né, definições de uma definição recursiva. Apresentei vários exemplos, utilizando exemplos bem variados, desde exemplos numéricos, exemplos de cadeias de símbolos, um exemplo geométrico. Mas agora vem um outro desafio. Como é que você mesmo pode
criar suas definições recursivas. E então esse é o assunto que nós vamos trabalhar agora. Bom? Então, para a gente escrever uma definição recursiva, segundo o autor do nosso livro-texto, o truque é ver o objeto desejado como sendo construído por camadas. Ou seja, você olha para o objeto que você quer construir, quer escrever uma definição recursiva, imagina ele como sendo composto por várias camadas, tá bom? Então, nesse caso aí, você pode imaginar qual é a camada mais básica, que seria o caso base, ou já imaginar algum caso recursivo e fazer uma construção top-down, ou seja, de cima para baixo. Se você começa a partir do caso base, você terá uma construção bottom-up, né? Então, de baixo para cima, tá bom? Continuemos aqui, né? Vamos ver aqui um próximo slide que já tem um exemplo bem interessante. Nesse slide aqui, ele está colocando como exemplo para a gente uma definição recursiva para todos os números ímpares, né? Então, ele começa descrevendo que o 1 está em x, né? Eu estou fazendo uma definição recursiva para o conjunto dos números ímpares. Então, estou dizendo que x é um conjunto, né? E o caso base diz que o 1 está nesse conjunto x, tá certo? Bem, se o elemento x está no conjunto x, então x mais 2 também está. Ou seja, qualquer número que pertencer a esse conjunto x aqui, que vai ser um número ímpar, né? Lembrando que esse x é o conjunto dos números naturais ímpares. Então, se eu pegar esse elemento, somar com 2, eu também terei um número ímpar. Bem, você deve estar pensando assim, mas Hudson, mas professor, espera aí. Anteriormente, você tinha apresentado para nós uma outra definição de número ímpar. Não bastava aquela definição? Bem, pode ser que sim, pode ser que não. Particularmente, é bom que você tenha mais de uma definição a respeito de um determinado objeto. Porque pode ser que em alguma situação, ou como por exemplo, numa demonstração, você possa utilizar uma definição recursiva, ou numa outra demonstração você utiliza a definição que foi apresentada anteriormente. Bem, é sempre bom você ter alguma alternativa a respeito dessas definições, beleza? Para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de trazer mais um exemplo de como nós podemos construir uma definição recursiva. Um exemplo, um exemplo geométrico, tá bom? Bem, esse último exemplo eu quero começar mostrando essa imagem aqui para você, né? Que é um fractal. Então, qual é a ideia que nós vamos desenvolver aqui? Bom, você está observando que esse fractal ele é formado, né, por essas figurinhas. Ela vai se repetindo ao longo do tempo. À medida que você vai aumentando esse fractal, essas figurinhas aqui elas vão gerando cópia de si mesmo, tá bom? Então, cada uma dessas pontinhas aqui é como se fosse essa figura maior aqui, só que de forma reduzida, porque é um fractal. Bom, então qual é a nossa ideia aqui? Como é que eu posso criar uma definição recursiva desse objeto geométrico aqui, dessa figura geométrica? Vamos para lá, para nossos slides, e aí você vai ver bem direitinho como é que a coisa vai se proceder. Opa! Deixa eu só mudar aqui. Agora sim, agora a gente tem a imagem que eu queria apresentar para você. Bom, geometria recursiva. Olha, o nosso caso base, né, que eu vou chamar de K1, é um triângulo equilátero. Então aqui eu tenho esse nosso triângulo equilátero, é o nosso caso base. Tá bom? Então começa com esse triângulo equilátero. A partir do K2, o que é que nós vamos ter? Para n maior do que 1, ou seja, esse n aqui maior do que 1, ou seja, o caso 2, o Kn vai ser formado ao substituir cada segmento de reta, que é esse segmento aqui, ou seja, esse segmento, esse outro. No caso do K1 eu tenho 3 segmentos. Pela forma, né, por essa forma aqui, que é um triângulo apontando para fora. Então, veja bem, olha o que vai acontecer. Em K2,
cada um desses segmentos de reta, este e esse outro aqui, vão ser substituídos por essa figura. E aí eu tenho essa figura aqui, tá certo? Parece uma estrela, né? Aquela estrela de Davi, o símbolo relacionado ao judaísmo. Bom, em K3, o que é que nós vamos fazer? Em K3 a gente continua na parte recursiva, certo? Eu vou pegar a Kn-1 forma, que é essa forma aqui, certo? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, beleza? E vou substituir cada segmento de reta por essa imagem aqui. E aí o que é que vai acontecer? Essa figura que eu tenho aqui é o K3. Então você observa que cada segmento de reta dessa minha figura K-1 foi substituída por essa figura aqui, por esse segmento com essa ponta para fora, né? E assim, né, eu vou replicando. Bom, então o que isso quer dizer? Quer dizer que à medida que eu vou aumentando esse N, cada um desses segmentos de reta será substituído por essa figura aqui, e aí nós chegaremos a um ponto que teremos essa figura que eu coloquei aqui na lousa digital para vocês, tá bom? Bom, gente, então a gente fica por aqui. Nosso vídeo já está com um tamanho considerável. No nosso encontro síncrono, eu vou abordar mais alguns aspectos a respeito das definições recursivas, tá certo? Vou utilizar outros exemplos também e, como eu sempre falo para vocês, nos encontros síncronos, nas webconferências ou na sala de aula, quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou aprofundar esse assunto e também tirar as dúvidas de vocês. Então, desejo a todos que fiquem bem e até o próximo vídeo ou até a nossa aula síncrona. Um abraço!